Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, o pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que nos acompanha aí pela Rádio Sudoeste também. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e também se inscrever no canal do YouTube. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Márcio, a gente observar, os ensinos de Jesus Cristo é algo que nos chama a atenção. Em cada palavra, em cada pensamento de Cristo, ele constrói algo pensando exatamente no tempo presente daquela época, mas visualizando os tempos vindouros, aquilo que seria uma sombra do que estamos vivendo hoje. E muitas expressões de Jesus ficam marcadas no nosso coração. As parábolas que foram trazidas por Cristo e marcam aquilo que é emblemática da igreja evangélica hoje. Uma delas é a parábola do joio e do trigo. Onde o próprio Senhor Jesus compara, dizendo que no tempo oportuno, o Senhor veio lançando sementes boas, mas também veio o maligno lançando sementes ruins. E na hora da colheita, todo mundo percebeu, olha, o Senhor não plantou semente boa, está aqui, mas também tem coisa ruim que está acontecendo. Vamos arrancar aquilo que é ruim. E o dono da seara disse, não, deixa tudo aí, porque talvez você não saiba interpretar direito aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A grande maioria de nós temos isso, A gente olha para alguém e a gente quer discernir aquele que é o joio, aquele que é o trigo. Mas a bem da verdade, só Deus sabe o coração de cada um, Em qualquer momento da nossa estrutura de vida, não importa, dentro da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, nós não temos o discernimento de falar se alguém é bom ou se alguém é ruim, se alguém tem que ser arrancado fora ou se tem que permanecer. A bem da verdade, eu era um improvável, E a consciência que tenho que precisa estar mergulhado no tonel de azeite a todo momento. Mas outrora, no primeiro momento, talvez eu ganhe nessa para mim e disse, isso aí é joio, hein? Aí não, aquele ali é trigo. Quantas vezes a gente surpreendeu com aquele que parecia ser trigo, na verdade era do maligno, e aquele que parecia ser do maligno, na verdade era de Deus. Então esse discernimento, só quem traz para nós é o Senhor. Quantas confusões, pastor, dentro do trabalho, dentro de casa, na própria igreja, temos que administrar como família por conta dessas dificuldades de julgamento, onde o povo que talvez se reúne, para falar aquilo que seria o difícil, o complicado daquele espaço do trabalho, não importa. Na verdade, o mais difícil é aquela pessoa que outrora acha que tem o poder de discernir quem vai ficar e quem vai sair. Isso é muito sério, pastor. Na realidade, só pelo fato do julgamento já mostra quem eu sou, Tipo assim, às vezes parece ser algo tão normal você querer discernir quem é ou deixa de ser o outro. Na realidade, você já está julgando. E o fato da gente tentar ser juiz, já mostra um pouco quem nós somos. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. É lógico que, querido, todos os dias a gente precisa parar e meditar e refletir nas nossas atitudes. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, A boca fala o que está cheio o coração. Então a gente, dentro de algumas atitudes, nossas e dos outros, a gente sabe um pouco qual é a intenção do coração, embora isso não dá o direito da gente julgar se é joio, se é trigo, se é bom, se é ruim. Na realidade, a natureza humana, pastor, se inclina para esse lado entre aspas, assim, da ruindade, da maldade, do egoísmo, e eu primeiro, e tantas outras situações que a natureza humana acaba se inclinando. Por isso que a gente precisa, como o senhor disse no início aqui, estar mergulhado mesmo, querido, no azeite, porque senão a natureza humana acaba falando mais alto. E a natureza humana falando mais alto, querido, você vai dizer que todo mundo é ruim, você é bom, que fulano não merece estar onde está, que quem merecia estar era você, e tantos outros sentimentos que envolvem aquilo que é o coração do ser humano. Mas é por isso que há uma necessidade, pastor, de buscar aquilo que é a presença de Deus, E a gente fica assim um pouco preocupado em ver espalhado pela terra tantos evangélicos que não têm uma vida com Deus. E por isso vem os escândalos. Os caras estão na igreja, mas ainda não aprenderam a viver para Deus, a viver a vontade de Deus e nem buscar Deus. Aí a gente lembra facilmente de Samuel. Samuel era um profeta, mas ele foi enganado. Mas Deus despertou ele. Samuel tinha um negócio com Saul.
tinha um carinho com Saul e tal. Ele falou, rapaz, eu já rejeitei esse cara, Samuel. Investia, acreditava, mas ele estava sendo levado talvez por aquilo que era uma natureza humana, e Deus falando, filho, eu já rejeitei esse cara, até quando você vai tolerar Samuel? E aí, quando ele vai na casa de Jessé, a mesma coisa, quando ele vê os irmãos de Davi entrando, o julgamento, esse cara está diante de mim, um rei de Israel, pela aparência, pelo porte, talvez pela beleza, não sei. É isso que eu estou falando, cara. Olha, quando Samuel era criança, Deus apareceu, né, falando, Samuel, Samuel. Há muito tempo que Deus não falava com ninguém na terra, mas falou com Samuel. Ainda assim, Samuel deixou se levar pelo coração dele. E aí Deus fala para ele, filho, eu não vejo como um homem vê, eu vejo o coração. Então, a gente está falando de Samuel, irmão. Um cara cheio de Deus, que foi profeta, foi juiz, foi sacerdote, cuidou de Israel e ainda assim sofreu essas situações do engano, né? Mas, querido, Deus o guardou em tudo. O problema nosso, pastor, hoje é que muitas vezes a gente acaba agindo de forma que não é para agir. Samuel ouvia Deus e obedecia. O problema é que hoje a gente ouve e acaba não obedecendo, entendeu? A gente vê, se tratando, né, daquilo que é a nossa função como pastor, a gente vê muitas construções assim, né, de pessoas que pela sua natureza humana julgam e dão a sentença e influenciam pessoas ainda para um julgamento pessoal, que falam sobre algo ao qual toda a história tem dois lados, né? Só ouve um lado, não consegue ouvir a Deus, tira o seu parecer. Isso é maligno, pastor. Algumas construções de parábolas de Cristo, né, de ensinamentos, ele está dizendo assim, não se mete nisso não. Você não tem que se meter nisso. Se o próprio Jesus fala para que a gente não se meta, né? Se o próprio Jesus na parábola daquilo que seria o Júlio diz assim, não se mete nisso não, porque no dia da colheita não fala nem que naquele momento ele vai discernir. Vai ter um momento que os anjos do Senhor vão vir fazer serviço, né, gente? E a gente vai querendo passar à frente daquilo que é a vontade de Deus em muitas construções da nossa vida. É a expressão, né? Você tem que aprender a começar a tomar conta da sua vida. Porque enquanto você não conseguir tomar conta da própria vida, como é que você vai ficar olhando e tomando conta da vida dos outros? Porque o que mais a gente vê hoje é isso, pastor. Eu me lembro que no início da caminhada cristã, né, eu sempre fui muito confrontado, assim como eu gosto de ser o confrontador. E nos meus confrontos pessoais, eu vi em alguns momentos de Santa Ceia, algumas expressões, né, de você ter que ser sem estar ilibado, né, sem ter pecado nenhum. Pastor, e desde aquela época até hoje, quando eu pegava, hoje não, né, há uma maturidade, mas eu pegava o pão e o cálice da ceia, gente, se eu estou mal aqui, né, eu sei que eu estou ruim, mas se eu não comer, o meu irmão que está do meu lado vai me julgar. Então é melhor eu comer e ficar mal com Deus, porque de Deus eu posso ter misericórdia, porque do meu irmão do meu lado não vai ter misericórdia daquilo que é o meu sentimento, né? E a bem da verdade é isso, um monte de gente hoje, de maneira infantil, de maneira mentirosa, participa de um momento de comunhão ou deixa de participar, não vai à igreja no dia de ceia exatamente para esconder do outro aquilo que seria uma situação que nunca, não tem um na face da terra que não esteja para resolver os seus problemas e suas pendaíbas com o Senhor, né? Na realidade, eu estando bem ou não, tudo aquilo que é de Deus, querido, eu tenho que estar dentro, porque é o que vai, se eu estiver mal, é o que vai me fazer ter a consciência para poder melhorar e o sentimento. O problema, pastor, é que o diabo engana muita gente, a pessoa não pequei, eu não sou digno, e aquela coisa toda, e não sei, acaba se afastando das coisas de Deus. Bem ou mal, você precisa estar envolvido com tudo que faz parte daquilo que é de Deus, porque é aí que vem a cura, aí que vem a libertação, aí que vem aquilo que é a mudança. A gente precisa entender, querido, que o fato de nós sermos, talvez você já aceitou a Cristo ou ainda não, dá tempo de aceitar, mas não é só aceitar a Cristo, é deixar com que Ele mude a tua vida. E quando Ele muda, pastor, Ele muda essas atitudes, nossa, né? Quando eu falo nossa, eu estou falando no geral de julgamento, de apontar o dedo, e Jesus ele disse muito claramente, né? Você tá vendo aí o cisco que está no olho do irmão, ele não está vendo a trave que está no seu. Então a gente precisa viver. Aí o exemplo simples para a gente estar terminando o tempo, quando aquela mulher que foi pega em adultério veio, pastor, Jesus não julgou, cara.
todo mundo queria apedrejar a mulher, talvez quem estava ali com pedra na mão já tinha tido até alguma coisa com ela, né? E agora está acusando, apontando, e Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E disse para aquela mulher, vá em paz, né? E não peques mais. Então, o recado que Jesus deu para ela era para ter dado para todos eles ali também, né? Serviu para todos eles, vão e não peques mais, porque eles estavam agindo em pecado também. Para a minha vida e para a tua vida, querido, vai na força do Senhor e não peques mais, né? Ora por aquele que está errando, ora por aquele que está certo, mas o teu papel é de orar para abençoar vidas e não julgá-las. Obrigado pelo carinho, viu? Beijo no coração, Deus abençoe sua vida.